Minha gente, eu estava aqui em casa pensando em como novas palavras surgiram na língua portuguesa com o advento da internet. E os memes fizeram com que essas palavras fossem absorvidas muito rapidamente no nosso cotidiano. Palavras como stalkear, crush, deletar, que antes não faziam nem de longe parte do nosso vocabulário, passaram a compor a nossa língua portuguesa. Popularizado aí por esse novo gênero textual chamado meme, que a gente adotou e que é a cara do brasileiro. E, inevitavelmente, isso nos faz questionar como, a partir de que processos, a partir de que princípios essas novas palavras vão se consolidando, vão se formando e passando a fazer parte da língua portuguesa, que já é uma língua cristalizada, que existe, que tem as suas bases muito sólidas e consistentes. Se a gente observar bem esse fenômeno que a gente percebe, né, como muito comum, e às vezes a gente nem para pensar sobre, ele já era muito comum e continua sendo, nas músicas. As músicas gostam de fazer essa brincadeira com formação de novas palavras. Observem dois pares de palavras aqui, duas palavrinhas, que me chamam muita atenção por serem palavras semelhantes, mas por carregarem em si sentidos diferentes. Olhem só. Eita, amiga, o Uber chegou, já te ligo. Tchau. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, Eu vou... Quer aprender uma dança que é bom demais, com a envolvência da batida do papai? Surpreende agora. Eu tenho certeza que por MC Loma ninguém esperava. Gente, mas eu escolhi esse par aí, né, MC Loma e Márcia Felipe, para que vocês observassem a palavra envolvimento. Na verdade, para que vocês observassem mais atentamente a variação que essa palavra sofre, logo em seguida aí na música, no trechinho da música de Márcia Felipe que eu coloquei para vocês. Vejam que, para MC Loma, a palavra envolvimento atendeu muito bem ao objetivo que ela tinha ao dizer aí que o envolvimento diferente ela iria ensinar, né? O objetivo sociocomunicativo que ela tinha com aquela letra. A pessoa que compôs aquela letra, né, percebeu que a palavra envolvimento atendia muito bem. Por que será que a palavra envolvimento não atende, né, em igual medida na composição de Márcia Felipe? Tanto não atende que criou-se a partir da palavra envolvimento um neologismo. Foi criada a partir dessa palavra a palavra envolvência, minha gente. A gente não tem limites, né? O brasileiro não tem limites. Por que a palavra envolvimento não atendia às expectativas do produtor daquele texto? Né? Porque na segunda música, interpretada por Márcia Felipe, foi necessário se criar esse neologismo e a palavra envolvimento se transformar em envolvência. O que a gente percebe? Existe uma diferença de sentido aí? Eu vou deixar vocês pensando sobre isso, porque é justamente sobre isso que a gente vai estudar nessa aula. Como as palavras se formam, qual é o princípio que elas obedecem de formação. E aí no finalzinho da aula a gente volta a falar nesse assunto para poder entender qual seria a diferença entre envolvimento e envolvência e o porquê da necessidade de se criar essa nova palavra. E envolvimento não atende aí a essa expectativa. A gente vê isso no finalzinho da aula, porque agora vamos aos processos de formação. Basicamente, os processos de formação se dividem em derivação e palavras primitivas, tá? Ou, se vocês preferirem, invertam.
Basicamente, as palavras se dividem nesses dois grandes grupos, palavras primitivas e palavras derivadas, certo? Então, vejam só. As palavras primitivas, como o nome já diz, são aquelas que vêm primeiro. Elas não derivam de nenhuma outra palavra. Já as palavras derivadas são aquelas que, como o nome também já diz, deriva de outras palavras. Uma pista aí já para vocês irem pensando na resposta que ficou, né? Aí para vocês formularem, da pergunta que eu deixei em aberto. Quando a gente compõe uma nova palavra a partir do processo de derivação, a partir de uma palavra que já existia antes, nós temos intenções com isso, né? Nós criamos uma nova palavra justamente para atender a um novo objetivo, justamente porque o sentido daquela palavra primitiva não atendia ao objetivo sociocomunicativo que nós tínhamos. Aquela palavra primitiva não conseguia traduzir bem a ideia que eu queria passar. Então, a partir disso, eu crio palavras derivadas. Logo, essas palavras derivadas, elas sempre vão ter um acréscimo de sentido, uma mudança de sentido, porque ela sempre vai estar agregando algo de novo àquela palavra que já existia anteriormente. Então, nesse processo de derivação, nós temos algumas especificidades que vamos ver agora. Que tipos de derivação nós podemos encontrar na língua portuguesa? Começando aí, vamos começar por dois tipos, os tipos 1 e 2, que são bem simples de entender. Vejam só, a derivação, ela pode ser de tipo prefixal. Quando é que essa derivação vai ocorrer? Quando houver um acréscimo aí de um prefixo a um radical, certo? Prefixo, como todo mundo já sabe, é essa desinência que se coloca antes do radical, né? Ela vem previamente, ela antecede, daí o termo prefixo. Como a gente pode observar aqui, ó, na terminologia contrapor. Nós temos aí o radical por, só lembrando, radical constitui a base da palavra, tá? A base da palavra é chamada de radical. Então, é a partir desse radical que se criam novas palavras. Então, nós temos aí o radical por, que é a base dessa palavra. Nós temos, portanto, para criar essa nova palavra a partir da primitiva por, nós temos o acréscimo do prefixo contra, formando-se aí uma palavra derivada por prefixação ou derivação prefixal. Em segundo lugar, nós temos a derivação que nós vamos chamar de derivação sufixal. Acontece, né, de maneira oposta à derivação prefixal. Acontece justamente quando eu tenho radical e eu acrescento a esse radical um sufixo, ou seja, uma desinência que vai aparecer depois desse radical. Então, nós temos aí, como vocês podem perceber, dois tipos de formação de palavras por derivação que são bem simples. A prefixal é quando eu tenho um acréscimo de um prefixo e a sufixal quando eu tenho um acréscimo de sufixo. No primeiro caso, a desinência vem antes do radical, no segundo, a desinência vem depois. Simples de entender. Temos ainda um terceiro caso de derivação. A derivação, ela pode ser de tipo parasintética. Isso mesmo, vejam só. No caso da derivação parasintética, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí um acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Como assim esse acréscimo é simultâneo, Fabiana? Vejam, gente, nós temos o acréscimo de prefixo e sufixo que acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho o radical, nesse caso aqui, garrafe, é o meu radical, e o prefixo e o sufixo se juntam ao mesmo tempo a esse radical. Significa dizer que eu não posso tirar nem prefixo nem sufixo. Uma vez que eles se juntaram ao mesmo tempo a esse radical, eles precisam permanecer juntos a esse radical para que a palavra nova tenha sentido. Vejam só, quando eu junto o prefixo e o sufixo a esse radical, eu tenho aí uma nova palavra que é engarrafar. Experimentem tirar o prefixo. A palavra permaneceria com sentido? Garrafar? Não. Essa palavra ela não é reconhecida na língua portuguesa. Vamos fazer agora o contrário. Vamos tirar o sufixo ar. Engarrafe. Essa palavra tem sentido na língua portuguesa? Como a gente pode observar, também não.
O que isso quer dizer? Que no caso de derivação parasintética, o prefixo e o sufixo estão ali agregados àquele radical de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Eu não posso tirar nenhum nem outro, porque se eu tirar, a palavra perde o sentido. Então, essa é também uma forma de derivação muito simples de entender, e eu fiz essa diferenciação com vocês justamente porque que eu estou chamando a atenção para isso, para o fato de, nesse caso de derivação parasintética, nós termos o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, porque existe também os casos em que eu tenho a derivação prefixal e sufixal. E qual é a diferença disso? Vejam só, no caso da derivação prefixal e sufixal, eu tenho um acréscimo não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. O que isso quer dizer? Enquanto na derivação parasintética, gente, eu não poderia retirar nem prefixo nem sufixo, porque a palavra perderia o sentido. Observem que agora eu tenho acréscimo igualmente de prefixo e de sufixo, mas experimentem tirar um deles. Vamos retirar aqui o prefixo dessa palavra. Nós temos aí, infelizmente, vamos retirar esse prefixo in. Percebam que a palavra permanece com um sentido novo, mas com sentido, felizmente. É uma palavra que existe na língua portuguesa e tem um sentido pleno. Eu vou retirar agora o sufixo. Observem, se eu retiro o sufixo dessa palavra, eu tenho agora uma outra palavra, infeliz, mas uma palavra que carrega em si um sentido. Então, o que eu percebo? Que o acréscimo desse prefixo e desse sufixo, diferentemente do caso da derivação parasintética, esse acréscimo não foi simultâneo. Na derivação parasintética, esse acréscimo se dá ao mesmo tempo, por isso mesmo eu não posso retirar nenhum dos dois, nem prefixo nem sufixo. No caso da derivação prefixal e sufixal, embora esse processo de derivação se pareça muito, eu tenho aí um caso em que esse acréscimo, como não foi simultâneo, ele permite que uma dessas desinências, ou prefixo ou sufixo, possam ser retiradas. Então, percebem aí a diferença e por que eu chamei bem a atenção de vocês para essa questão do acréscimo ser simultâneo ou não, porque assim a gente consegue distinguir com facilidade essa questão da derivação parasintética e da derivação prefixal e sufixal. Vejamos um outro processo de formação de palavras, que é a derivação regressiva. Isso mesmo. Regressiva já lembra o quê, gente? É algo que regride, não é isso? É isso mesmo. A ideia que se quer passar aqui é essa. O que vai acontecer no caso da derivação regressiva? Eu tenho verbos, tá? De primeira e segunda conjugação. E aí eu vou retirar, por isso que a ideia do regredir, eu vou retirar, a terminação desses verbos e vou simplesmente acrescentar a essa terminação verbal as vogais a, e ou o. E aí nós temos o seguinte, vejam só. Comprar, seria aí a palavra primitiva. A partir desse verbo comprar, eu retirei essa desinência que formava aí um verbo de primeira conjugação e transformei esse verbo em um substantivo. Ele passa aí a ser uma palavra derivada por regressão, porque de um verbo comprar, eu formei o substantivo compra. Veja que a palavra regride um pouquinho de tamanho, tá? Ela perde um elemento desinencial. A mesma coisa aconteceu com beijar, em que nós temos aqui, beijo. A partir da palavra beijar, formamos beijo. Jogar, jogo. Vejam que, nesses casos, eu formei substantivos que trazem em si a ideia de ação. E esses substantivos foram formados a partir de verbos, e nesse processo de derivação, essa nova palavra perdeu elementos desinenciais. Por isso a ideia da regressão. Certo? Então vejam só, fechando aí esse processo, esse leque de processos de formação de palavras por derivação, nós temos um último caso, que é a derivação imprópria. Olha como é simples. Derivação imprópria, quando é que ela vai acontecer? Quando eu
Nesse caso, eu não vou mudar a palavra, tá? A palavra vai permanecer exatamente igual. Mas o que vai acontecer no caso da derivação imprópria? Eu vou retirar a palavra primitiva, vou aplicar essa palavra a um outro contexto. Nesse novo contexto, essa palavra vai adquirir um novo sentido e vai passar a pertencer a uma nova classe gramatical. Por isso mesmo que ela traz essa ideia aí de imprópria. Porque eu retirei essa palavra, por exemplo, ela era um substantivo e eu apliquei essa palavra como um adjetivo. Vejam só, o animal foi capturado do zoológico e na mata foi uma festa animal. Vejam só, eu tenho aqui a palavra animal que originalmente é um substantivo e no segundo caso, quando foi colocado aqui e na mata foi uma festa animal, animal já foi empregado com um novo sentido e, portanto, sendo empregado aí como adjetivo que está qualificando, caracterizando a festa que houve na mata devido a esse animal aí ter sido capturado, certo? Então, vejam que nesse caso aqui, houve uma derivação imprópria, uma vez que eu retirei, né, o substantivo do seu uso comum e apliquei esse substantivo em um contexto como adjetivo. O que isso me permite perceber? Que eu só vou reconhecer derivação imprópria se eu tiver posse do contexto. Eu preciso fazer uma análise contextual para reconhecer. Não é simples, gente, os processos de formação de palavras por derivação. Então, são esses os processos de formação de palavra por derivação, né? Vindo de outras palavras aí, e são bem simples de entender. O princípio básico desse processo de formação é justamente por esse acréscimo de desinências, seja no início, seja no fim, seja ao mesmo tempo, né? No início e no fim da palavra, seja fazendo com que essa palavra mude de classe. Então, eu vou compondo aí um novo leque, ampliando as minhas possibilidades de formação de palavras a partir dessas regras básicas de formação. E vejam bem, a gente faz isso simplesmente por saber, né, por ser nativo da língua portuguesa, por saber utilizar o idioma como ninguém nesse planeta, né, como ninguém de outro país, se viesse de outro país para formar. A gente faz isso com uma naturalidade muito grande. Quando a pessoa lá que estava compondo a música, né, que Márcia Felipe interpretou, criou a nova palavra envolvência, ela não estava pensando, gente, nas regras de formação de palavras. Veja que isso foi muito natural. Essa nova palavra ela foi formada por um processo de assimilação, de formação de palavras na língua portuguesa. Agora, de posse do conhecimento, de posse do conceito, a gente pode perceber que essa palavra obedeceu o princípio de formação por derivação sufixal. Isso mesmo, nós temos aí uma palavra que foi formada a partir do acréscimo de um sufixo a um radical. Quando eles fizeram isso? Eles promoveram uma mudança de sentido dessa palavra? Eles acrescentaram um sentido a mais a essa palavra? Com certeza. Tanto é que fizeram. Vejam só, a palavra envolvimento, né, cantada lá por MC Loma, é uma palavra que diz respeito a uma ação pontual, né? Um envolvimento diferente eu ensino a vocês. Então, eu vou ensinar isto. Veja que na composição de Márcia Felipe, que é aprender a dança que é bom demais, na envolvência e na batida do papai, na envolvência pressupõe, esse sufixo ência, pressupõe algo mais durativo, algo que perpassa por um período de tempo, não é algo que se encerre muito rápido, não é uma ação rápida e concluída. Da mesma forma que a gente usa em sofrência. O que é a sofrência? Por que não se usa sofrimento? Por que se fala em sofrência? Porque essa ideia da sofrência é a ideia de algo permanente, é a ideia de algo que vai perpassar por um período de tempo. Logo, lá na música de Márcia Felipe, quando foi empregado a terminologia sofrência, portanto, aí um neologismo, empregou-se essa nova palavra justamente porque queria se passar essa ideia de que o envolvimento ali era muito maior. Ele iria passar por um período de tempo maior dentro daquele jogo com o outro. Então, o envolvimento não atendia.
Eu precisava colocar envolvência para que o meu interlocutor tivesse a ideia de que seria algo muito mais jocoso, muito mais durativo, e envolvimento não conseguiria atender a esse objetivo. Respondida aí, gente, a questão. Conseguiram também perceber isso? Então a gente se encontra na próxima aula. Vocês são os melhores.